A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, hoje e todo sempre. Crê na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Ouve atentamente a palavra de Deus. Inclina os teus ouvidos, abre o teu coração. Nunca deixa de servir a Deus. Você que serve ao Senhor, você que ouve a voz de Deus, você que ouve a palavra de Deus, você que tem buscado a presença de Deus, nunca deixa de buscar a presença de Deus. Horrível coisa é para o homem e para a mulher deixar de buscar a presença de Deus. Ou seja, sair da presença de Deus, deixar de confiar em Deus. Que isso sirva de exemplo para você. Você que está de pé, continue de pé. Continue de pé. Na presença de Deus. Ouvindo a palavra de Deus e guardando no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, em 2 Crônicas, capítulo 12, está escrito. Você vai ouvir atentamente acerca deste homem, o que ele fez. E todos que fazem isso também terá a mesma punição. Sofrerá muito nessa terra, nesta vida. E serão envergonhados. Porque esse homem deixou de servir o Criador, deixou de servir Deus. Ouve atentamente em nome de Jesus. E lembrando a você, não se esqueça de se inscrever neste canal. Do pastor Olavo Neves. Se inscreva e seja ricamente abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na sua vida e na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Ouve atentamente do começo ao fim. E deixa Deus tocar teu coração. Graças a Deus. Ouve atentamente. 2 Crônicas, capítulo 12. A partir do versículo 1. Ouve a palavra de Deus. Ouve atentamente. E deixa Deus falar contigo. Ele vai falar com você. A invasão de Sisaque. Sisaque, rei do Egito. Versículo 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Olha o que esse homem fez. Roboão. Quem era Roboão? Roboão era filho de Salomão, o sucessor de Salomão. E quando ele assumiu o reino, ele fortaleceu-se. E depois de fortalecido, ele deixou a lei do Senhor. E todo Israel seguiu Roboão. Roboão saiu da presença de Deus e o povo também saíram. E isso deixou Deus indignado. Nunca deixa de servir o Criador, o Todo-Poderoso Deus. Nunca vira as costas para Deus. Nunca deixa de ouvir a palavra de Deus, de deixar ela entrar no coração, de confiar na palavra. É o costume dos homens, quando o homem e a mulher é um coitadinho, uma coitadinha, e Deus manifesta o poder dele, muda a vida do homem ou da mulher e coloca numa terra prometida, ou seja, muda a sorte, abençoa a pessoa, muda a vida da pessoa, transforma a vida da pessoa, a pessoa esquecer do Senhor. Passar a confiar na força do seu braço, passar a confiar no dinheiro, nos recursos que a própria pessoa tem. A pessoa deixar de confiar em Deus. E o amor, o dinheiro e o amor das coisas sufoca a palavra, sufoca Deus na vida das pessoas. E a pessoa passa a esquecer do Todo-Poderoso Deus. A pessoa acha que ela pode por ela mesma, ela sozinha. E não pode. É só Deus. É só Deus na vida do homem, é só Deus na vida da mulher. Nunca deixa de servir Deus. Esse homem aqui sofreu muito, esse rei Roboão, filho de Salomão. Muitas vezes as pessoas dizem, não, isso tinha que acontecer. Não, não tinha que acontecer. Se Roboão aplicava o coração dele em servir ao Senhor em todo o tempo, é certo que o mal que viria contra ele, Deus o repreendia. Deus não deixava o mal vir contra ele. Mas pelo contrário, Deus levantou um inimigo contra Roboão.
Porque Roboão deixou de servir o Senhor. Deixou a lei do Senhor, deixou de agradar a Deus. Quando ele se fortaleceu. E na verdade foi Deus que fortaleceu ele. Aqui no versículo 2, ó. No ano 5º do rei Roboão, no 5º ano, ó, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito, Sisaque, subiu contra Jerusalém, porque Roboão, os príncipes, tinha transgredido contra o Senhor. Ou seja, deixado de praticar a palavra de Deus, deixado de praticar a lei do Senhor. E o próprio Deus levantou esse rei, esse homem, que era forte, que era poderoso, humanamente falando, contra Jerusalém, contra Judá. Porque Roboão deixou de servir o Senhor. Confiou na força do seu braço, confiou no poder, confiou no dinheiro. E maldito é o homem que confia no dinheiro, confia no que tem. Maldito é o homem que confia no dinheiro, confia no que tem. Quando a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, é isso que a Bíblia está dizendo. É o homem que confia no que ele tem. O homem ou a mulher que confia naquilo que ele tem. Acha que ele está bem, que ele está firme, está forte, está fortalecido, até sai da presença de Deus. E depois quebram a cara, sofre muito. Sofre muito, sofre muito. Aí no versículo 3, vamos no versículo 2 de novo. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, olha só. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbias, suquitas e etíopes. Esse povo todo vinha com o rei do Egito contra Roboão, contra Jerusalém, contra Judá. Humanamente falando, era impossível de Roboão vencer. Porque Deus não estava com Roboão. Porque Roboão não estava com Deus. E Deus está com você enquanto você está com ele. Se você deixar Deus, você será deixado por Deus também. Essa é a lei de Deus. Esse é o decreto de Deus. Quem serve Deus terá o auxílio de Deus. Quem serve ao Criador terá o auxílio do Criador. Quem despreza a Deus terá a sua punição. Não era para ser assim com Roboão. Mas Roboão deixou de seguir o Senhor, deixou de servir ao Senhor. E esse homem veio com um exército grande e poderoso contra Roboão. E aqui no versículo 4, tomou as cidades fortificadas, que pertencia a Judá, e veio a Jerusalém. Olha só o que esse homem fez, o rei do Egito. Versículo 5, então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes, assim diz o Senhor, olha só o que Deus falou para Roboão e os príncipes, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Olha o que Deus falou, por intermédio do profeta. Vocês deixaram a mim. Eu também vou deixar vocês no poder de Sisaque, rei do Egito. Ele vai fazer com vocês o que ele bem quiser. Eu já entreguei nas mãos dele. Olha que situação, porque Roboão deixou de servir ao Senhor. E quando o homem, quando a mulher deixa de servir a Deus, o próprio Deus entrega para o inimigo, entrega para o adversário, entrega para Satanás. Não é o prazer de Deus, não é a vontade de Deus, mas isso é decreto de Deus. E todos sabem disso. Quando uma pessoa serve Deus,
está firme com Deus, amém. E quando deixa de servir a Deus, essa pessoa é destruída. Não tem como essa pessoa progredir. Não tem como essa pessoa progredir. Quando ela deixa de servir a Deus. Quando ela deixa de servir a Deus. Então isso sirva de exemplo para você. Isso sirva de exemplo para você. O profeta falou para Roboão e os príncipes. Assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei, em poder de Sisaque. Agora tira o poder de Sisaque e deixa Satanás. Porque engana as pessoas que pensam que Satanás não tem poder. Satanás tem poder. Se o homem tem poder, quanto mais Satanás. O próprio Deus falou que Satanás tem poder. Está escrito em Jó, capítulo 1. E o próprio Deus entrega a Satanás essas pessoas que deixam de servir ao Senhor. E você mesmo sabe do resultado dessas pessoas. Porque deixou de servir ao Senhor, o Todo-Poderoso Deus. E olha o que aconteceu com Roboão e os príncipes. Olha o que eles fizeram, versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Isso aqui foi bom. Eles reconheceram o erro deles e reconheceram que Deus é justo. Eles se humilharam. E Deus viu eles se humilhando. É como está escrito aqui em Crônicas também, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está escrito. E aqui eles se humilharam na presença de Deus. Eles se humilharam e reconheceram que Deus é justo. Nós somos errados. E Deus é justo. Isso aqui tocou em Deus. E por conta disso aqui, Deus prometeu socorro a eles, a Roboão e os príncipes. Mas ainda assim houve uma punição que você vai ouvir, em nome de Jesus. Amém? Então Roboão e os príncipes, eles se humilharam. E reconheceu Deus como justo. Versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei. Olha o que Deus falou. Falou para o profeta, profeta, eles se humilharam, eu não vou destruir eles. Porque Deus estava usando o rei do Egito, Sisaque, para destruir Roboão e aqueles príncipes, aquele povo. Porque saíram da presença de Deus, deixou a lei de Deus. E Deus viu que eles humilharam e Deus falou para o profeta, profeta, em outras palavras, profeta, eles se humilharam, eu não vou destruir eles não. Se humilham na presença de Deus. Você que saiu da presença de Deus, você que está fraco, você que está cabisbaixo, recebe isso no teu coração, se humilha na presença de Deus. Se humilha na presença de Deus, despoja do teu poder, despoja do teu recurso, despoja do teu saber, despoja do teu querer e faz o querer de Deus, faz a vontade de Deus, se humilha na presença de Deus. Quem sabe assim Deus terá misericórdia de ti, como teve de Roboão e dos príncipes e daquele povo. Quem se humilha na presença de Deus, Deus é misericordioso para com essa pessoa. Se humilha na presença de Deus. Se humilha. Põe o teu rosto no pó. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam. Veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, ao que Deus prometeu, para que o meu furor, a minha ira, a minha raiva, não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porque eu estou com raiva, eu vou usar o rei do Egito para destruir Jerusalém, destruir o rei Roboão, destruir esse povo que saiu da minha presença. Mas porque eles humilharam, eu vou aplacar a minha ira por conta da humilhação que eles fizeram. Eles se humilharam. E Deus aqui, ele falou, eu vou proteger ele.
Eu vou proteger eles. Se humilham na presença de Deus. Versículo 8. Porém, serão seus servos. Olha o que Deus falou. Isso aqui, meu amigo, isso aqui serve para mim e para você. Presta bastante atenção. Olha só. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reis dos reinos da terra. Olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou por boca do profeta. Deus falou assim, ó, eu não vou destruir eles usando Sisaque, rei do Egito, mas eu vou fazer Roboão e eles todos, Jerusalém, ser servo de Sisaque. Para eles ver a diferença que é servir a Deus, o Criador, e servir os reinos. Ou seja, para eles sentir a diferença de servir a Deus ou servir os homens. Você vai ver a diferença. Servir homens é ser escravo. Servir Deus é ser privilegiado. Servir Deus é ser privilegiado. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis outra vez a diferença. E aqui está escrito, Deus falou, ó, porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Eles vão ver a diferença de servir a mim e de servir aos homens. Eles vão ver a diferença. Servir Deus é maravilhoso. Ser escravo de homens, meu amigo, servir homens é ser escravo e não tem a recompensa. Então serve a Deus, confia em Deus, anda com Deus. Eu fui escravo de homens muito tempo. Homens falavam, vai para lá, eu ia, vem para cá, vem, fica aqui, fica, faz isso, faz aquilo. Eu fui escravo de homens. Homem se prostituindo, homem roubando, homem fazendo coisa errada e dando ordem para mim e para os meus amigos que estavam juntos, pastores. Homens corruptores, homens terríveis, homens maus. E não é fácil servir homens. Não é fácil servir homens. E quem serve homens se torna escravos. Quem serve Deus é privilegiado. É privilegiado. Então Deus falou para eles. Deus falou para Roboão, para os príncipes, para aquele povo. Porque eles humilharam. Eu não vou deixar Sisaque, rei do Egito, destruir eles. Mas eu vou entregar eles para ser servo de Sisaque. E eles vão ver a diferença de servir a mim e de servir Sisaque, de servir o rei do Egito. Eu vou fazer eles ver a diferença. Há uma diferença, meu filho, muito grande. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve a Deus e o que não serve. Sirva a Deus, anda com Deus, faça tudo para Deus, faça com amor, faça com dedicação. Dê o melhor para Deus, com a tua alma, teu espírito, tua fé, teu coração, todo o teu coração, todo o teu pensamento. E Deus, Ele vai te honrar, Deus, Ele vai te abençoar. Amém? E foi isso que Deus fez. Eu não vou deixar Sisaque destruir eles, mas eu vou fazer eles ser servo de Sisaque, servo do homem. E eles vão ver a diferença. Em outras palavras, eles vão sentir na pele. Eles vão sentir na pele. Vale a pena servir Deus. Nunca vira as costas para a palavra de Deus. Nunca deixa de servir a Deus. Nunca deixa de servir a Deus. Ouve a palavra de Deus e guarda no teu coração. Sirva a Deus, não sirva homens. E quando você estiver servindo homens, tenha no teu coração, na tua mente, eu estou servindo ao Senhor. Eu vou fazer o melhor para Deus. E não tenha no teu coração que você está fazendo para homem. Tenha no teu coração que você está fazendo para Deus. Ainda que você estende a mão para uma pessoa que aparentemente não é nada, um morador de rua, uma pessoa desprezada, na lama, jogada no monturo, e você estende a mão para ela, tenha no teu coração, eu estou fazendo isso para Deus, no nome de Jesus. Faça com amor, faça com prazer, faça com alegria. Tudo que você fazer, faça com força na alma. Faça com força na alma. Faça com dedicação. Para Deus, tudo para a honra e para a glória de Deus.
faz Deus sentir prazer, porque Deus não sentiu prazer no que Roboão estava fazendo. Quando Roboão se fortaleceu, Roboão virou as costas para Deus. E Deus levantou Sisaque, rei do Egito, para destruir Jerusalém e Judá. E depois, porque eles humilharam, Roboão e os príncipes, aquele povo se humilharam, Deus falou, o rei do Egito não vai destruir eles, mas eles vão ser escravos, vão ser servos de Sisaque. E eles vão ver a diferença de servir a mim e de servir aos homens, servir os reinos da terra. Há uma diferença muito grande, incomparável. O bom é servir a Deus, serve Deus, o Todo-Poderoso Deus, serve Ele. E você terá o louvor de Deus. Versículo 9. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor. Olha a humilhação. E os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, porque Roboão deixou de servir ao Senhor. Deixou de servir ao Senhor. Tomou tudo de Roboão, de Jerusalém e da casa do Senhor. Enquanto ele estava servindo Deus, estava protegido por Deus. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, ponto. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Olha só, que humilhação. Os escudos que Salomão fez, deixou para o filho, para o reinado do filho, escudo de ouro. O rei Sisaque tomou tudo e levou tudo. O próprio Deus entregou. Deus falou assim, agora Roboão, em outras palavras, Roboão e os príncipes, vocês vão servir o rei do Egito, vocês vão servir Sisaque, para vocês sentir na pele o que vocês fizeram. Vocês deixaram de acreditar em mim, de confiar em mim, de me servir para vocês confiar na força do braço de vocês, confiar no dinheiro que vocês têm, confiar no poder que vocês têm, confiar na fama, no sucesso que vocês têm. Eu já entreguei vocês na mão dos inimigos. E porque vocês se humilharam na minha presença, eu não vou deixar eles destruir vocês, eu vou dar socorro a vocês. Mas ele vai tirar tudo que vocês têm. E horrível coisa é um rico ficar pobre. Para o pobre, horrível coisa. Uma pessoa rica, bem estabelecida, de repente está lá embaixo. Não é fácil, meu amigo, não é fácil. Você que está de pé, vigia para que não caia. Sirva a Deus, anda com Deus. Esta palavra não é palavra de maldição. Isso é palavra de edificação, de exortação, de conselho. É palavra de bênção de Deus para você saber, eu não vou virar as costas para Deus. Eu não vou deixar de servir a Deus. Eu não vou deixar de andar com Deus, porque eu sei que Deus pode zangar comigo, contra mim. Sirva a Ele com amor, com prazer. Sirva a Ele com amor, com prazer. Aí no versículo 19, em lugar desses fez o rei Roboão escudos de bronze. Olha a diferença. O poder deles acabaram. Tinha escudo de ouro, agora teve que fazer de bronze. E os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que o guardavam, olha só, que o guardavam à porta da casa do rei. Eles usavam escudo de ouro, mas por conta da rebeldia deles, porque eles virou as costas para Deus, os escudos de ouro foram tirados deles, tudo foi tirado deles. E ainda assim Deus deu condições para eles fazer escudo de bronze, de ferro. E quando o rei chegava, era escudo de ouro. Aí depois passou a ser escudo de bronze. Que humilhação. Uma coisa é a pessoa ser famosa, ter poder, ter riqueza. E outra coisa é a pessoa perder tudo e ir lá para baixo. É uma humilhação terrível. Você que está de pé, vigia para que não caia. Isso aconteceu com Roboão. Isso acontece nos dias de hoje. Olha para Deus, confia em Deus. Não confia no que você tem. Não confia na força do teu braço. Maldito o homem que confia no homem. Está falando com você mesmo. É de confiar no que você tem.
é de confiar na tua conta bancária, no dinheiro que você tem, nos bens que você tem, nas coisas que você tem. Roboão fez isso e quebrou a cara, porque confiou no que ele tinha e deixou de servir Deus, deixou de confiar em Deus, virou as costas para Deus, e Deus permitiu Sisaque, rei do Egito, fazer o que fez com ele e com aquele povo. E aqui no versículo 11, toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardava, ou melhor, os guardas vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Olha só. Tendo-se ele humilhado, tendo Roboão humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor. Eles continuou humilhando. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não a destruísse de todo. Se eles não se humilhavam na presença de Deus, ia ser destruído de todo. Mas eles continuaram humilhando, porque em Judá ainda havia boas coisas. Você que saiu da presença de Deus, e você ainda está respirando, você ainda está vivo, Deus ainda vê coisa boa em você. Deus ainda vê coisas de se recuperar, coisas boas em você, que ainda vale a pena investir em você. Você que está caído, você que desagradou a Deus, aborreceu a Deus, você que virou as costas para Deus, mas ainda continua vivo, Deus ainda vê coisas boas em você. Assim como Deus ainda via coisas boas em Judá, e por conta daquelas poucas coisas boas que tinha em Judá, Judá foi restabelecida, foi restaurada. Assim também será contigo. Nunca vira as costas para Deus, nunca abandona Deus, nunca despreza a palavra de Deus,